Olá, na aula de hoje nós iremos falar sobre mercantilismo. O que foi o mercantilismo, né? Uma política, uma prática econômica aí do século XVI até o século XVIII. Quem realizava essas práticas econômicas? Os países europeus, as monarquias absolutistas europeias. Vamos entender um pouco a partir desse mapa. Mercantilismo começa a partir do Estado absolutista. Então, os Estados nacionais, que foram centralizados, eles passaram a realizar essas práticas econômicas, né? Estado absolutista. De um lado, apoio aos negócios dos burgueses. Então, a burguesia ela estava inteiramente ligada aí à monarquia, para que as suas atividades comerciais dessem certo. Então, eles tinham aí uma ligação forte, economicamente falando e politicamente falando. O Estado absolutista também sustenta a nobreza. Então, a nobreza ela vivia ao lado dos reis absolutistas e eles compunham aí esse Estado absolutista. De um lado nós temos a burguesia e do outro nós temos a nobreza. O Estado absolutista ele passa a praticar o mercantilismo, que é esse conjunto de práticas econômicas, né? Como seria essa prática? Nós temos aqui os objetivos nessa seta rosa: obter recursos e riquezas, né? Então, a prática mercantilista, o principal objetivo era fazer com que essas monarquias se fortalecessem cada vez mais politicamente e se fortalecessem também economicamente, né? Obter recursos e riquezas necessários para a manutenção do poder absoluto através do metalismo. O que seria esse metalismo? Né? A prática de acúmulo de metais preciosos como ouro e prata. Essas matérias importantes, essas matérias da natureza, esses metais encontrados na natureza, eles eram obtidos por meio dessas grandes viagens marítimas, né, e da exploração das colônias. Então, o metalismo foi uma das práticas do mercantilismo. Nós iremos ver mais. E também o objetivo de fortalecer esse poder real, que eu acabei de falar. Quais foram os meios que eles colocaram em prática o mercantilismo? Através de práticas aqui, como protecionismo, colonialismo, né? A prática aí, a proteção da sua economia, né? Impondo impostos aí para importações, colonialismo, ou seja, tirando das colônias as matérias-primas, pirataria, que também fazia com que esses navios aí atacassem navios de outras nações, embarcações de outras nações, a balança comercial favorável, que nós vamos ver nos slides mais à frente. Tipos de mercantilismo, acabei de falar do metalismo ou bulionismo, acúmulo de metais preciosos. Balança comercial favorável, as exportações deviam ser maiores que as importações. Como isso, professora? Primeiro, uma nação ela deveria exportar mais e importar menos, ou seja, nós vamos vender mais produtos e comprar menos produtos importados, né? Então, a nação que tivesse um maior número de exportações, ela teria uma balança comercial favorável, né? A sua economia deveria estar aí controlada. Protecionismo alfandegário, proteger a economia por meio de cobrança de altos impostos aos produtos importados. Então, esses produtos que vinham de outras nações para essas nações que solicitavam, por exemplo, o Brasil importa produtos de outros lugares, né? Esses produtos que chegam até o país, né, é cobrado tarifas aí alfandegárias, impostos. Então, todas as nações queriam proteger sua economia por meio da cobrança desses altos impostos, tá? Política de monopólios. O Estado vendia um monopólio de segmentos de economia que seriam explorados pelos burgueses, né? Então, nós temos aí essas práticas do mercantilismo, um conjunto de práticas econômicas, né? Uma das práticas mercantilistas bem importantes, bem evidentes, é a intervenção estatal. Como funcionava? O intervencionismo foi a medida mais significativa do período. Por quê? Porque verificava-se a fixação de taxas alfandegárias, né? Ele fazia essa verificação se essas taxas estavam sendo colocadas mesmo, né? Estavam dando sucesso, né? Então, era uma intervenção direta na economia, né? Quem fazia isso? O rei. Ele colocava essas tarifas, ele impunha essas tarifas e fazia o controle. Também no estímulo às empresas manufatureiras, eles incentivavam também as manufaturas dentro dos seus países, né? Dentro dos estados absolutistas, para que eles consumissem também os produtos criados dentro da nação, né?
Então eles criavam ali a partir das matérias-primas, os manufaturados, e consumiam também internamente, para que não precisassem estar importando produtos sempre, né? No controle de preços e a quantidade de manufaturas utilizadas. Então, eles incentivavam as atividades manufatureiras dentro do Estado absolutista. E nós temos aqui uma balança, né? Como para que a gente possa entender melhor como é que funcionava essa balança comercial, né? O Estado forte, com a intervenção, o controle forte sobre esse Estado absolutista. Para que essa balança ela tivesse essa balança fosse favorável, ele deveria ter um aumento das exportações, né? Quanto mais produtos se produzisse e exportasse, mais lucros teria aí o Estado absolutista, né? Diminuição das importações. Então, vamos exportar mais e comprar menos produtos do exterior. Isso fazia com que a balança tivesse favorável. Protecionismo e nacionalismo econômico. Esse protecionismo era justamente impor essas taxas alfandegárias. Esses produtos que vinham de fora, era cobrado as taxas alfandegárias para entrar dentro dos estados nacionais. Aumento das taxas alfandegárias e as leis pragmáticas. Desenvolvimento manufatureiro, que era o desenvolvimento a partir do intervencionismo estatal, né, esse desenvolvimento das manufaturas, né, monopólios e colonialismo. Outra questão importante de uma prática mercantilista foi o colonialismo, né? Como isso? A partir dessas viagens marítimas, eles encontravam colônias. Por exemplo, nós temos a Espanha. A Espanha foi um país que teve suas práticas mercantilísticas bem evidentes. Na América, eles encontravam muitos metais, como ouro e prata. Essas nações, na América, quando foi descoberta pelos espanhóis, uma parte da América, eles traziam essas matérias-primas para a Espanha, enriquecendo seus cofres, né? Então, existia uma relação, um pacto colonial entre a metrópole e a sua colônia. É importante salientar, para finalizarmos, que Portugal, Espanha, França e Inglaterra foram países que tiveram as práticas do mercantilismo, mas não foram iguais. Eu quero dizer que várias nações praticaram essas práticas econômicas, mas que se adequaram aí aos seus países, à realidade das suas nações. Ok? Na próxima aula nós finalizaremos. Obrigada, tchau!